Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um episódio do BeFlow Podcast. Hoje a gente está muito feliz, né, com a convidada que temos, sentada aqui junto com a gente, para contar um pouco da sua trajetória. Mas antes, a gente precisa fazer um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores. Então, deixar o nosso abraço para toda a galera da Água Mineral Itaara, o nosso muito obrigado. Lovely Moments, X do Raio, Dona Luna Pet Shop, Tempo de Mar Moda Surf e Pizzaria e Galateria Girardi, o nosso muito obrigado. Quero mandar um abraço também para o Fabrício Medeiros, né, do Estúdio B, que está na técnica hoje, fazendo, né, os computadores trabalharem. E, por último e não menos importante, te convidar para não esquecer de se inscrever no nosso canal, que para nós é muito importante, compartilhar este vídeo e outros tantos que a gente tem aí de entrevistas bacanas. Não esquecer de curtir também, porque isso é fundamental, que aí o YouTube entende que o conteúdo é bacana e vai seguir distribuindo também, ok? Vamos para a entrevista, vamos conhecer mais uma história sensacional, né? E hoje a gente vai contar a história, né? Vamos ouvir a história de uma super empresária, uma pessoa muito querida, muito carismática e respeitada na nossa cidade e na nossa região, né? E o resto da história dela, eu tenho aqui escrito, mas eu quero que ela conte do jeito dela para colocar toda a emoção e sentimento que só ela vai poder fazer isso pra gente. Então, com vocês, nada mais, nada menos que a empresária Nádia Scheidauer. E aí, Lucas? Oi, minha querida. Tudo certo? bem? Tudo certo. Não sei se eu te apresentei à altura, assim, mas a gente tentou caprichar, né? Não, com certeza. Apresentou sim. Nádia, muito obrigado por estar com a gente, né? A gente imagina que a tua vida é super corrida, com muitos compromissos, e tu reservou um pouquinho do teu tempo para registrar a tua história aqui com a gente, então a gente fica muito feliz, né? O nosso muito obrigado. Começamos agradecendo já, né? Sim, é isso aí. Então, Lucas, eu também estou contente de estar aqui, com certeza, né? Quando tu pode ter um espaço para falar e para poder, talvez, também deixar alguém melhor ou deixar alguém mais inspirado com a história ou fazer a pessoa crescer um pouco e saber que é possível tudo na vida da gente quando a gente tem vontade, né? Então é por esse motivo que a gente está aqui, para contar. Quando chega um momento da vida da gente que tu quer contar também como tu chegou até onde é que tu chegou. Porque às vezes as pessoas olham de fora, né? Que maravilha, que tudo, mas como é que isso aconteceu tudo, né? No sentido assim de início. Então isso aí é bacana que às vezes as pessoas não sabem dessa história que a gente tem, dessa trajetória. E quando a gente conta, as pessoas pensam, puxa vida, eu também posso conseguir. Sim, sem dúvida nenhuma. Minha amiga, nós sempre começamos o programa, né, com uma pergunta para os nossos convidados, meio que uma pergunta de praxe, assim. Uhum. E contigo não vai ser diferente. Então, assim, Nádia, tu é natural da onde? Uhum. Tu estudaste aonde? Conta um pouquinho da tua infância, da tua parte escolar para nós. Então, eu sou daqui de Camaquã mesmo, sou bem pertinho, vim muito criança para Camaquã, eu já digo que eu sou de Camaquã, né? Mas meus pais eram da Santa Alta. Todo mundo conhece Santa Alta por ali, então meus pais eram dali. Casaram e foram morar ali também, né? Os pais deles também eram dali. E eu, muito jovem, vim para Camaquã. Morei sempre na 7 de setembro, né? Já vieram lá da Santa Alta e foram morar na 7 de setembro ali. Minha mãe tinha um armazém na esquina ali da 7 de setembro. E talvez já venha essa veia do comércio, assim, também, né? Sim. Os meus pais sempre muito trabalhadores, né? Sempre nos falando que trabalhar é muito importante, que a única maneira de a gente conseguir as coisas na vida era trabalhando. E aí meu pai lá fora plantava, aqui ele veio trabalhar de empregado e trabalhava de caminhão.
Aí tinha aquelas colheitas de soja, aquelas colheitas de arroz, né? Então ficava 2 meses, 3 meses fora de casa. E a minha mãe responsável por mim e por meus irmãos, né? E eu, a irmã mais velha. E o meu pai sempre, quando saía, sempre dizia assim, Lucas, se eu não estiver em casa, tua mãe estiver de aniversário, tiver uma data especial, compra alguma coisa para ela e dá para ela não ficar sem ganhar nada. Porque naquela época não tinha celular, não tinha telefone nenhum, não tinha comunicação, né? Sim. Então passava o tempo e era carta que mandava, que recebia. Era dessa maneira a comunicação. E assim foi. Passei minha infância, minha mãe assim sempre inspirando a gente, né? E lá com os 12 anos ela já me deu umas revistas do Avon, né? E agora vamos começar a trabalhar porque a gente precisa de dinheiro. Teu pai para sustentar a casa, olha, os filhos pequenos, né? Então sempre foi assim aquela vontade assim que eu tinha também de ajudar em casa. Eu acho que isso vem da gente também, de eu ter o meu dinheiro para poder ajudar. Eu não esperar pelos pais me darem as coisas, né? Eu querer ajudar em casa já. Sim. E assim foi, Lucas. Eu não sei se eu já te conto isso tudo que aconteceu. Posso ir falando assim? Pode falando, né? Pode, então, tranquilo. Tu manda no programa aqui. Então, eu estudei no Francisco Luiz, ali pertinho. Depois fui para o Ana César, né? Me formei no Ana César. E quando eu estava lá na 7ª série, ou 7ª, 8ª, eu fui ali no... Aquele tempo só tinha até a 8ª, né? Aí eu fazia também uma coisa meio antiga, mas vou ter que contar por que eu fui no centro. Fazia datilografia. Fazia curso de datilografia. Então, estudava de manhã, de tarde, um período eu ia fazer a datilografia. Passei ali no Lins Ferrão também e vi que tinha ali uma placa de precisa-se de moças, né? Ali fiz o teste, passei. Aí trabalhei muito nessa empresa, uma empresa que eu sou muito grata até hoje. Aprendi muito com o Lins Ferrão, né? Tudo que eu tinha sobre organização de empresas, sobre relação com pessoas, relacionamento, começou ali. Fiquei assim, foi minha primeira carteira assinada, né? Antes do Avon, que eu trabalhei com o Avon e vendi a revista do Avon. Depois, após isso, já com 16 anos, assinei minha carteira lá com o Lins Ferrão, onde fiz muitos cursos, onde fiz os trainees que eles tinham lá para fazer, para te ser gerente, né? Ia nas cidades, eles tinham aquela época assim, estavam abrindo muitas lojas, né? Então tu ia ensinar o pessoal como era o procedimento da matriz aqui. Então isso tudo foi evolução de conhecimento de equipe, de trabalhar com pessoas. Ali no Lins Ferrão foi onde que eu tive a minha experiência de comércio, de como tratar as pessoas, né? E foi assim. E eu acho bem bacana assim, a gente ter gratidão sempre por onde a gente esteve, por onde a gente trabalhou. Sem dúvida. E aí, Lucas, falando em passado, presente e futuro, né, que nós estamos no passado. Então, ali, quando meu pai, que eu estava falando, voltando atrás um pouquinho, que eu era responsável por ajudar a minha mãe também, né? Então, numa ocasião, a minha mãe era Dia das Mães, se não me falha a memória, e aí uma passagem bem interessante que eu gosto de contar logo no início, assim, que eu acho que motiva as pessoas. Ali onde nós estamos agora com a livraria, era antigamente o mercado predileto, né? Eu lembro. E era também, antes disso, era da família Munari, né? Então, ali, eu vim lá da 7 de setembro, fui procurar um presente para minha mãe, porque era Dia das Mães, e eu tinha incumbência, como irmã mais velha, de comprar alguma coisa para ela com dinheiro que eu tinha do Avon, né? Mas era já que meu pai sempre falava isso. E eu fui ali no predileto, e aí tinha uma prateleira cheia de vidros, assim, né? E aí eu escolhi 6 pirequezinhos, esses sobremesas, pireques de sobremesa, doce assim, né? E aí peguei os pireques, fui pro caixa ali e comecei a contar o meu dinheiro não dava. E aí mas moça, eu preciso levar esses pirequezinhos de doce para minha mãe, porque é Dia das Mães, meu pai não tá aí, ele me disse que eu tinha que dar alguma coisa, cuidar se tivesse uma data especial, que eu sempre comprasse alguma coisa para ela, eu preciso chegar em casa com esses pirequezinhos de doce, porque é uma data importante. Aí o senhor na fila atrás de mim disse para a moça, não, deixa a moça levar, que eu pago para ela. Eu gosto de contar essa parte que eu nem assim, não imaginava na vida, né, que um dia poderia ser dona daquele estabelecimento, né, e que teria tantas louças como tem lá agora. Histórias da vida real. Meu Deus. É verdade, é verdade. Meu Deus, ó, não, é uma coisa assim que
Destino, né? Destino. Destino. Destino, é verdade. E depois, o jeito que as coisas foram acontecendo, né? Então, eu estava trabalhando aí, a partir dos 16 anos, comecei a trabalhar no Lins Ferrão. E sempre essa coisa, assim, de querer crescer e querer saber tudo que é cursos que eles davam para a gente no Lins Ferrão, de vendas, de trabalho em equipe, tudo eu fazia. Não tinha tempo ruim para mim, né? Tinha aquele bom relacionamento em equipe, tinha bom relacionamento com os clientes, né? E aí passou todo esse tempo, assim, eu queria já ter o meu negócio. Eu nunca quis trabalhar com o Jorge, meu esposo, que tinha loja de tinta. O Jorge já tinha a loja da Center Tintas, né? E eu trabalhando ali no Lins Ferrão, mas a família trabalhou, minhas irmãs trabalharam, meus irmãos, mas eu queria ter o meu trabalho separado, porque me dava tão bem com o Jorge que eu achava assim, se nós trabalhar dia e noite juntos, será que isso vai dar certo, né? E aí sempre pensei em ter um negócio para mim, mas não imaginava que ia ser a livraria. Eu pensava que eu ia ter assim, vou com o tempo o que eu sei fazer. Eu sei trabalhar com roupa, eu conheço roupa, né? Essas coisas tudo eu sei fazer, masculino, feminino, não sei o que vai ser ainda, mas era o que eu tinha na cabeça. E nesse meio tempo, se passou muitos anos ali no Lins Ferrão, chegou um momento, bom, Jorge, agora não dá mais, não tem como, eu já passei todos os que eu tinha que passar, assim, de etapas, não tem por onde eu crescer aqui mais no Lins Ferrão. E eu sou, assim, sempre falo, eu dei o meu melhor ali para eles também, e de coração, porque eu gostava de fazer o que eu fazia, e gosto até hoje de vendas, e gosto de pessoas, e gosto de conversar, né? Eu acho que a gente não é apenas tu comprar e vender, tu tem um relacionamento com o teu cliente, né? Isso faz toda a diferença. Tu tem uma amizade, tu tem uma conexão verdadeira com as pessoas, né? Sim. Então chegou um momento assim que eu disse, Jorge, eu vou pedir para sair, porque para gerente eu tinha que ir para outra cidade. E como é que eu já tinha o Jorge, já tinha tudo estabelecido aqui, como é que eu ia para outro lugar, né, e ficar? Então, eu achei melhor que eu acertasse ele com eles numa boa, tudo certinho, e pedi para sair, e nesse meio tempo apareceu a livraria, que já existia, né? E era ali na Bento, na esquina da Bento Gonçalves, né? Ela nasceu, a livraria, 17 de maio de 1995. Hoje tem 31 anos a nossa loja, né? Mas quando eu cheguei ali, ela tinha 9 anos, né? E aí a gente analisou a questão bem, eu e o Jorge, olha, tu tem que trabalhar muito, porque eu ia pegar todo o meu dinheiro, né, e investir ali. A livraria, ela estava, assim, numa fase mais difícil, digamos assim, né, que estava com pouco produto, estava sem credibilidade, e aí a gente sentou e conversou, sempre analisando, com pés no chão, né, se era viável. Uma coisa assim, já era um negócio que estava em andamento, já tinha seus clientes, eu não ia começar do zero, né, e eu trabalhar sempre gostei e conhecia bastante pessoas na cidade também. E o Jorge me disse assim, olha, é viável, mas você vai ter que trabalhar bastante, vai ter que trabalhar dia e noite, vai ter que visitar a escola, vai ter que visitar a empresa para poder movimentar as coisas, né? Era um desafio. Era um desafio. Mas eu disse, eu quero, Jorge, eu quero. Saí num dia, no outro comecei na livraria. Saí da Lins Ferrão ali, no outro dia já fui para a livraria e já começamos a trabalhar ali, já começamos a ir na rádio, ia lá desde aquela época, assim, já fiz o comercial, dizia que estava sob a nova direção, já fui me apresentar nas escolas, já fui me apresentar nas empresas, né? Tá, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque preciso fazer. Qual era o nome da livraria, Nádia? Livraria Center Paper Limitado. Era a Livraria Center. Era a Livraria Center. Não. Center Tintas, né? E Livraria Center Paper. Não, porque... Era para ser. Quem ouve a história acha, não, ela comprou e continuou o Center, né? Sim. Não. A livraria era Center. Era Center, Livraria Center, Center Paper Limitada. E é a razão social até hoje. Livraria Center Paper Limitada. Esse já era, não ia ser tu que ia mudar, né? não. Hoje a gente colocou o clipe fantasia, né? Porque hoje a gente tem nas nossas fachadas clipe. Mas a razão social é a Livraria Center Paper Limitada. Não, outro destino aí. Outro destino, as coisas acontecem, né? Às vezes as coisas parecem bem traçadas na vida da gente. Pois é, não, mas no teu caso aí, meu Deus do céu. Que coisa de louco. Tá, pode continuar. Aí, o que aconteceu? Começamos a trabalhar, né? Começamos a trabalhar muito, né? Então, quando fechava as portas, realmente, é que eu ia ver lá dentro o que fazer, o que comprar, como é que estava, né? E assim se passou um bom tempo e apertado, e pagando os boletos, e a coisa até tu passar por aquilo, né, até te dar um retorno, e não estava dando o retorno esperado. E aí, conversando, eu e o Jorge conversando, trocando ideia, puxa vida, olha,
tá dando resultado, não estamos conseguindo sair aqui de onde é que a gente estava, né? E não está dando retorno, vamos ter que investir mais dinheiro. E aí, para bons empreendedores, né, sempre existe mais desafios pela frente, né? Sim. Mas o que fazer para ter mais dinheiro? O que nós tinha, Lucas? Nós tinha só a nossa casa, que era nossa. E assim, quando a gente se conheceu o Jorge tinha uma munareta preta, né? E eu nem munareta tinha. Eu andava no pezinho mesmo. Uhum. Eu não te falei assim que o Jorge me buscava no estadual, a pé, né? E às vezes ele ia de bicicleta. Aí me buscava lá no estadual, lá na 7 de setembro. Fazia todo esse trajeto a pé e estava tudo certo. E foi assim que as coisas foram andando, né? E continuando. E aí comecei a trabalhar muito ali na livraria. Não estava dando o que a gente estava esperando, né? Tinha que investir mais dinheiro. Aí que se pensou, o que nós vamos fazer para investir mais dinheiro? Agora nós já estamos aqui, né? Não tem como, não dá para voltar para trás. Nós temos que conseguir algum dinheiro. Aí vendemos a nossa casa, fomos morar de aluguel e investimos o dinheiro na livraria. Meu Deus. Meu Deus. Aí depois tu já tem tua casa, tu vender a tua casa, era a única coisa que nós tínhamos. O que tu acha, Fabrício? Vender tua casa própria para investir no teu negócio. Começar a morar de aluguel. Né? Voltar para o aluguel. Voltar para o aluguel. Mas é aquela coisa, né, Lucas, do risco calculado sempre. A gente sabia que dava certo. O que a gente precisava era investir mais, né? Era investir mais, era comprar mais produtos. Aí eu comecei a ir nas feiras em São Paulo. Naquela época não era de avião, eu fui nas feiras de ônibus. Comprar produtos novos lá, né? Ver o que tinha lá, na feira escolar, mochilas diferentes. E aí, naquela época, a gente trabalhava com escritório e escolar, a livraria. Eu não entendia nada de escritório escolar, do produto. Eu sabia vender e entendia de pessoas, gostava de gente. Até hoje, sempre gosto de gente, de conversar. O que é muito bom, porque tu tem que ter uma equipe boa para trabalhar contigo. Tu não consegue fazer tudo sozinho, né? Sim. Então, era muito motivador das gurias. Lá na livraria, nós tínhamos, era um espaço pequeno, né? Não tinha 200 metros de área de vendas ali. E aí a gente tinha um depósito para trás, né? Eu ficava lá, minha mesa era lá no fundo, bem no escuro. Tinha que ligar a luz, perto da cozinha, perto do banheiro. O Jorge me ligava, tá chovendo na rua. Bah, não sei porque aqui tá bem no fundo, eu não consigo nem saber se tá chovendo ou não. E assim ficou muito tempo a gente ali. Com esse dinheiro que a gente investiu, a gente conseguiu dar uma ativada, saímos daquele negativo e começamos a ver um lucro, né? Uhum. E sempre a gente falava, assim, eu sempre falava para as gurias, a Elza, não sei se chegou a conhecer a Elza, trabalhou muitos anos, a Elza chegou antes de mim na loja. Quando a loja abriu 17 de maio de 95, a Elza começou junto nesse dia. E eu comecei 9 anos depois, né? Hoje eu estou há 22 anos com a livraria. E aí eu sempre dizia para a Elza, em nome da Elza, para todas as gurias que eu sempre cito, que trabalhavam, nós éramos em 9, se não me engano, naquela época, na loja. Que um dia nós ia ter uma loja, né, com a janela bem grande, porque desse motivo que eu tinha um pânico de estar lá no fundo, já que eu não sabia se tinha sol, se estava chovendo, se era dia, que tinha que ligar sempre luz dia e noite comigo lá, porque era lá no fundo do depósito. E aquela vontade de crescer. E aí começamos a trabalhar sempre quando fechava as portas da livraria, se trabalhava muito mais, porque aí tu ia ver o que tu tinha que comprar, né? O que estava faltando. E muita miudeza. E muita miudeza, detalhe, né? Exato. Aquele tempo era bem menos ainda. E eram os 2 segmentos, de escritório e de escolar, que era né, simples. Agora a coisa aumentou mais, né? Sim, sim. Então foi assim que a gente foi indo. Fomos comprando, vendendo, conhecendo os produtos, conhecendo os novos fornecedores, né? Indo na feira, colocando coisas novas na livraria. Porque as pessoas gostam de ver coisas novas, né? Sem dúvida. Então, gostam Qualquer de ter novidades, segmento, né? Exatamente. E aí, como a gente investiu mais, vendeu a casa, vamos ver coisas novas, vamos encher essa loja de coisa bonita, né? E vamos trabalhar. E aí, assim foi indo, conseguindo. E o nosso objetivo era sair do aluguel, né? Que se pagava aluguel também. Então, E por muito tempo também a gente tinha o correspondente bancário Banrisul, ali dentro da loja. Então, isso assim, que a gente vê como a gente faz coisas, né? Tudo era para conseguir mais dinheiro de um jeito ou de outro, né? Mas atrair mais pessoas também. Atrair mais pessoas, exatamente. O que a gente pode botar de mais aqui nessa loja? Você entrava na fila para fazer um depósito, já havia outra coisa. Esse era o pensamento, Lucas. Tu já entra aqui na loja, tu nem era nosso cliente de repente, mas como tu vai ter que pagar um boleto, tu vai ter que vir aqui.
Sim. Então, assim, mas aquilo dá um envolvimento, tu nem imagina. Né? Então, era compra, venda, mais um correspondente bancário. Então, tem uma época que tu consegue... Tu é tudo um pouco na loja, né? E vendas, e pessoas, né? E reuniões, e motivação. E porque tu não consegue dar conta, às vezes, de tudo aquilo bem. Tu tem que ter quem trabalhe contigo, que te acompanhe, né? E que tu consiga motivar a pessoa a estar tão motivada quanto tu para o crescimento, né? Sim. E eu sempre dizia assim, que não tem como a gente crescer, como fosse te comparar uma escada, né? Uma escada, que a vida é uma escada. O teu trabalho é uma escada. Tu chega ali, tu vai mostrando teu crescimento, né? Tu começa talvez no depósito, vai passando para outro setor, para vendas. Mas se tu tem assim um sonho, eu queria trabalhar no escritório. Tu vai indo. Às vezes tu quer chegar, de repente, num lugar já direto ali onde é que tu quer. Onde é que tu, é isso aqui que eu quero, não quero outra coisa. Mas quem sabe começa aos poucos, assim, eu contava para as gurias que trabalhavam com nós, e que era assim que se crescia. E isso foi bem aceito, porque muitas, assim, como a nossa gerente Michele hoje, começou lá atrás nas cópias. Ela veio lá de fora, era menininha, estudar aqui em Camaquã, começou nas cópias na livraria, crescendo, hoje é a nossa gerente. E isso eu dou muito valor, assim, para quem veste a camiseta e que passa todos os processos, né? Que é bacana isso. De fato, vive Vive a loja, vive toda o a loja. crescimento, porque eu sempre penso também, e acredito que seja que a maioria pense, que não é tu crescer sozinha, né? Tu crescer com outras pessoas crescendo também. Sim. Enquanto estiver ali, dar o seu melhor. Como a gente é comércio, varejista, de porta aberta, quanta gente entra ali e vê o teu trabalho, né? Às vezes eu vou num lugar, Lucas, e não vou te mentir, não. Eu já convidei, eu vou num lugar e aquela pessoa me atende tão bem, né? E eu disse, puxa vida, eu queria alguém assim para trabalhar comigo. E às vezes quando a gente chama, né? Porque tu vê a pessoa trabalhando verdadeiramente ali com propósito. E às vezes o contrário também, né? Que tu pensa, puxa vida, não queria que trabalhasse comigo. Mas então, assim, eu sempre influenciei e tentei dizer para todos até hoje assim, que não tem outra maneira de tu crescer na vida sem ser trabalhar, né? E que a gente trabalhe sempre em intenção, tanto quem está trabalhando e eu que estou ali também incentivando para que todos cresçam. Por exemplo, às vezes está lá trabalhando, alguém vai te ver, que nem eu estava falando, né, e vai te convidar para trabalhar. Sim. Porque tu está trabalhando super bem, tu está dando o teu melhor. E é isso que é o certo, né, Lucas? Eu acredito, assim, sempre pensei que onde eu estou, naquele momento ali, eu dei o meu melhor possível. Sempre, todo dia. Com certeza. Mas uma coisa que eu falo, eu já falei em vários programas, cabe hoje eu repetir, né? Porque todo lugar que a gente vai trabalhar, independente do que a gente for fazer, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que procurar, né? Aí, pegando mais a minha área, a gente tem que procurar dar show. Sim, isso. Porque se a gente vai analisar hoje, até para ganhar esmola na sinaleira, os caras estão dando show já. Isso, é isso aí, tu tem que dar um show. Então, tu tem que dar o teu melhor, né? Tem que dar o melhor, às vezes a gente não tá legal, às vezes, tem dias que a gente não tá no nosso 100%. Exatamente. A gente tem que se esforçar, a gente tem que tentar passar por cima e... Isso. E aí tu tem que te ajudar também. Quem está trabalhando, eu digo, hoje mesmo, os jovens, né, que procurem se atualizar, que procurem se informar. E hoje, diferente do passado, que hoje tu tem tudo na internet, né? Se tu quer ver coisas boas, né? Como a gente... Tá tudo fácil. Tá tudo fácil. Eu vou nas escolas, participo do projeto, participamos no ano passado do Bora Falar de Futuro para os 9º anos, né? Contando a minha história, contando que tudo é possível para incentivar eles, né? Só que eles não podem ficar ali deitados no sofá ou sentados pensando que as coisas vão acontecer. Não vai acontecer sozinho. Tu tem que fazer a tua parte, né? E hoje é muito fácil. Tu já... gosto, assim, estudar o que tu gosta. Porque às vezes tu já vem com aptidão para certas coisas. Eu gosto muito disso. Se aprofunda naquilo. Vai atrás do teu sonho. Vai atrás já conhecendo, já se interagindo daquilo, né? Mas hoje parece que... A impressão que dá é que tá tão fácil. Né? E ao mesmo tempo, por essa facilidade, parece que está ficando tão difícil. Sim, Os jovens. É verdade. Mas eu acredito, assim, que tem muita gente boa. Que tem sim, muita dúvida. gente boa, que a gente tem que pensar, assim, sempre no... que tu vai atrair pessoas boas para ti. Porque, às vezes, se chega uma pessoa para trabalhar na tua equipe, que às vezes não é assim, tão boa... A pessoa até já fica, e a equipe toda é motivada, tá no teu pensamento, tá assim, na tua onda, assim, que é vamos crescer e vamos ir, vamos evoluir. A pessoa nem se sente bem lá. Mas, opa, isso aqui não é o meu lugar, né? Tá todo mundo indo pro lugar, tô querendo ir pro outro.
E é assim, então eu sempre pensei assim, e acho que a gente atrai pessoas boas e sempre pensa em pensar, em ter sempre pessoas em, eu vou encontrar alguém bom para esse lugar, né? E a gente vai crescendo, a empresa vai crescendo e tu cada vez vai precisando mais de pessoas, né? E é o diferencial da tua empresa. E aí tu passa todo dia, tu conta a mesma coisa, né? E tem que ser repetido, o óbvio tem que ser dito. Toda semana tem reunião de vendas, toda semana tem reunião de como tratar o cliente, toda semana eu tenho que dizer, tu tem que dar um bom dia com vontade, um bom dia, uma boa tarde, né? Parece muito óbvio para nós, mas às vezes não é para os outros. Então tu tem que repetir sempre. 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 Porque o que tu precisa, que nem tu falou, tu tem que encantar hoje cada vez mais o teu cliente, né? Sem dúvida. É verdade. E aí a gente foi nessa trajetória. Nosso próximo passo, assim, era sair do aluguel, né? E assim, estudei no estadual, que eu estava te falando, né? Nossa, com a livraria andando, fizemos faculdade, me formei em administração, fiz tudo que é curso, fiz o coach para empreendedores, né? Para conhecer mais pessoas. Acho muito bacana quando eu estudo o perfil das pessoas também, né? Isso aí eu tenho prova lá na livraria que às vezes tem uma pessoa que não está dando certo naquele setor. Porque não é um perfil. E não significa que seja ruim. E não significa que seja ruim, ela só não está se enquadrando naquele setor. Mas tu troca ela, tu analisa o perfil, faz o teste comportamental, que é muito válido fazer também. Fizemos lá na loja com a minha amiga Fernanda Rezende e outra pessoa também. E é bacana, tu troca de lugar, parece que não é nem a mesma pessoa. E rende, dá certo. Então, a gente vai ter que, cada vez mais, eu acho, nos tempos atuais que a gente está hoje em dia, ver... para não ter tanta rotatividade. Os que tu tem na loja, tentar enquadrar em outros setores também, né? Sim. E assim vai, e assim vai. E aí, Lucas, voltando, né? Sempre naquela coisa do crescimento e do sair do aluguel, e aí pensando sempre pelo positivo e tentando atrair essas coisas assim, como é que nós vamos comprar um terreno, pensamos assim, né? Agora a gente já está um tempo aqui e tudo, né? E conseguimos nos reerguer. E aí também chegou uma outra coisa muito bacana que a gente fazia, que a gente trabalhava com escritório escolar, como eu falei, mas veio até nós a Rede Clip, né? Então, a gente, uma época da vida lá, fomos convidados, né? A entrar na rede, né? Que era outros nichos já abria portas para outro mercado. A gente não trabalhava com bazar, a gente não trabalhava com brinquedo, a gente não trabalhava com cama, mesa e banho, né? Tu lembrou das cremeirinhas, né? Lembrei das cremeirinhas, exatamente. Eu ia chegar lá, né? Como é que eu ia chegar? Eu pensei que eu ia para a livraria e foi indo o destino, né? Fomos convidados para entrar na Rede Clip. E aí pensamos lá e estava tudo certo na loja. Queríamos a intenção de comprar um terreno para ampliar, que já estava pequena a loja, não tinha mais... Já tínhamos até alugado uma peça do lado ali para ampliar, que estava muito apertado nessa loja. Então, era mais do que nunca necessário que a gente corresse atrás de um terreno. Precisava, né? Já que a gente ia entrar na Rede Clip, onde tinha um mix muito maior de produtos já. Então, apareceu para nós ali, onde é que a gente está hoje, tinha um terreno onde é que é o nosso estacionamento. Nós pensamos em comprar aquele terreno. Fomos lá conversar, alguém nos apresentou ali que os herdeiros queriam vender aquilo ali, que eram de 6 herdeiros, eram 6 partes fatiadas ali. Então, a gente pensou, bom, vamos comprar o terreno Uma aqui, confusão, né? burocrática. Sim. E aí, então, era aquele pensamento. Começamos aí, cada um dos herdeiros tinha um percentual, né? Conseguimos comprar de um. Ali naquela época estava o Macla, Mercado Macla. Sim. Naquela esquina. E aí foi passando. E aí o nosso maior... Tem um mosquito aqui, né? Tem, né? Matei. Ele quer participar da conversa. E aí... eu estava falando que o nosso maior desafio era encontrar um espaço maior. Tínhamos ali essa oportunidade, né? Então, a gente estava precisando mesmo. E como a gente comprou um percentual, aí fomos ver, nosso produto naquela época era volta às aulas, faziam volta às aulas, juntava dinheiro, fazia outra volta às aulas, juntava dinheiro, que era a linha que nos rendia mais, o resto do ano era mais ou menos nivelado com as empresas, né? E aí conseguimos, assim, 2 ou 3 anos, comprar uma parte maior, compramos de outro herdeiro, né? E quando a gente foi ver, aí compramos um terceiro herdeiro, tudo a cada ano comprando um pouquinho, assim, né? Quando a gente foi ver, a gente já tinha um percentual que a gente podia ficar com a esquina. Não só com não o terreno do lado, já a esquina poderia ser nossa.
E aí foi que a gente pediu aí pro Macla que a gente ia precisar daquela parte lá e aquela parte já destinou para nós, né? E começamos toda aquela reforma naquela primeira esquina ali, onde era o mercado. E aí foi a primeira mudança, grande mudança. Em 2016, fomos para a esquina lá, que hoje a gente está há 10 anos ali. Só que a gente já está agora na terceira mudança, né? Que a gente fez aquele primeiro projeto dali, fomos para ali, graças a Deus, gratidão, uma janela grande. Já tinha ali, todo mundo contente, né? Na esquina já tinha uma janela grande, coisa bem boa. Entramos para a Rede Clip, ampliamos nosso mix de produto. Quando a gente chegou ali, a loja estava com bastante espaço, não demorou muito, a loja já ficou pequena. Né? Aí, pessoas sempre envolvidas, né? Bom atendimento, sempre atrás de pessoas, sempre atrás de equipe, sempre montando equipe, sai um, procura outro, né? Aumentando as demandas muito, né? Tem o setor financeiro, tem o caixa, mais caixa, depósito, né? Alguém já para o depósito, que a gente não tinha uma pessoa só para o depósito, encontrar alguém para o depósito. Então, para todos os setores, mais gente, né? Dando mais emprego também, gerando mais emprego, procurando pessoas boas. E numa passagem, falando em setor de depósito, que a gente vai lembrando das coisas, nessa jornada de escola, né? Então, a gente sempre fala assim que os alunos têm que estar preparados, né? E numa das entrevistas que a gente faz, a gente fala para os alunos, não é... Você não tem que deixar o pai e a mãe fazer essas coisas em casa. Vocês já têm que ser organizados de casa, a juventude hoje, né? Organizar o seu roupeiro, arrumar sua cama quando acorda, né? Mas por quê? Isso vai refletir lá quando começar a ter um setor, trabalhar numa empresa. Lá na loja, para trabalhar no nosso depósito, tem que ser uma pessoa muito organizada. E tem que ser um menino jovem, né? Que vai trabalhar no depósito. Então, como é que tu vai conseguir saber que a pessoa é organizada, né, para colocar no depósito? Então, a gente fala nas escolas assim que uma pergunta para depósito, como é que é o teu roupeiro? Né? E eles ficavam perguntando, por que tá perguntando por que é o meu roupeiro? Tu arruma o teu roupeiro que jeito? Tu dobra direitinho? E eu já tinha essa coisa da organização de roupa também. Sim. Teu roupeiro, como é que é? Eles dizem, meu roupeiro tem que fechar com o braço, assim, que não fecha a porta, tudo caindo. E perguntar, e o outro, como é que é? Não, eu arrumo mais ou menos. Não, nunca arrumei meu roupeiro. Eles, não, então se tu nunca arrumou o roupeiro, não dá para trabalhar com nós, né? Então, assim, a gente pergunta na sala de aula para ver o que é como é que eles pensam, né? E aí faz a entrevista, cai lá na mesma pergunta para eles não responder. Se não é organizado, já tem que trazer aquilo de casa, não dá para trabalhar no depósito. Lógico. Tem que ser itens, coisinha desde a caneta, a borrachinha até não sei o quê. Como que tu vai organizar tudo isso, né? E o cara tem que saber onde está cada coisa, né? Exato. Então, assim, as coisas vão vindo de casa, vai vindo da tua organização, do teu pai, da tua mãe, puxarem para isso também, não deixarem solto ou darem tudo nas mãos, né? A gente sempre ensinou para o Matheus e para a Pamela que eles cresceram nesse mundo vendo a gente trabalhar assim. Quando fechava as portas da livraria, tinha um colchão do lado meu escritório, né, que é aquele bem do fundo, assim, que a Pamela dormia já ali, 6 anos, buscava no colégio, dava café, vamos voltar para a loja trabalhar, ficava lá até 8h30, 9 horas, e aquilo era normal para eles, porque eles cresceram assim. E o bom, Lucas, que eu sempre falo também, que os pais pecam muito hoje em dia em dizer para o filho chegam em casa, o que os pais fazem? Dizer que o trabalho é ruim, que é horrível trabalhar, que canseira. Porque, qual filho que vai querer trabalhar? Reclamando direto, né? Reclamando direto. A gente nunca foi disso, assim, de reclamar. A gente sempre disse para eles que dali que ia sair o crescimento deles, o dinheiro, que eles iam ter alguma coisa na vida. E que trabalhar era aquilo ali que tinha que trabalhar. O Matheus lá foi para o depósito, também muito jovem, da Center Tintas, começou no depósito e foi todas as etapas. A Pamela, férias, aí a férias caía bem no volta às aulas, né? Janeiro, fevereiro, vamos trabalhar na livraria. E assim era, e a vida da gente foi assim, e sempre no incentivo, sempre no trabalho e gostando muito de trabalhar, né? E essa coisa assim, estamos aí. Então, aí chegaram na esquina. Chegamos na esquina. Né? Chegamos na esquina ali, mudamos para ali. Aí já ficou tempo, com o passar do tempo já ficou pequeno, né? Aumentamos o meio ali dela. Aí a gente pensou, olha, às vezes a cabeça da gente é pequena, né? Agora a gente chegou ali, que espaço grande, 2 pisos ali, né? Que maravilha. Janela para tudo que é lado. Janela para tudo que é lado, vista, né? Aí o Jorge disse, o que nós vamos fazer aqui do lado, no segundo piso aqui? Vamos fazer umas salas comerciais, né? Fizemos umas salas comerciais, foi a terceira construção, fizemos a parte de baixo, depois construímos 6 salas comerciais em cima, que a gente tem ali alugado, graças a Deus, todas elas. Sim.
Mas brevemente já faltou espaço para nós. Nós não tinha espaço. E aí nós tínhamos que passar por baixo ali, que não tinha que construir para cima nem nada, já tinha salas, tudo alugado. Aí fizemos um grande projeto. Aí, nesse meio tempo, sempre comprando ainda da família Limunari, né, dos herdeiros. Fomos para lá e continuamos comprando, porque eles queriam vender para nós. Uma família muito bacana. Umas meninas ali, geonaras, elas iam ali. O que elas queriam, Lucas? Elas não queriam vender para alguém, eu imagino assim, que desmanchasse, botasse tudo abaixo. Elas queriam vender para alguém que trabalhasse, que elas passassem ali, uma mora pertinho ali ainda, e visse o empreendimento andando de porta aberta, como o pai dela fazia e trabalhava, porque elas contaram para nós que elas pequenininhas, elas iam ali para um predileto e trabalhavam junto com o pai dela, contando os dinheiro e coisa assim, tudo. Moravam pertinho, saiu dali, iam para casa, aquilo passou a infância, elas ali assim, e aquilo era muito importante para elas não botar abaixo e conservar. E elas queriam vender para a gente, porque era só por querer mesmo, porque dinheiro a gente não tinha que esperar a gente ter dinheiro, sabe? Sim. Então, ia vendendo, ia juntando, continuamos comprando de novo. Até que faltava só de um ali. Do lado tinha uma tira, onde é que é o nosso depósito, agora que era 7 de frente por acho que 54 de fundos, que dá lá no fundo do café hoje. Aquilo tudo era pedaço que foi indo, que foi juntando, né? Porque elas queriam vender para nós. Aí quando elas ofereceram assim uma última parte, vocês têm que comprar, porque tem que ser para vocês, né? Faça uma proposta para nós. E gente querendo comprar também ali deles, né? Lógico. Com dinheiro e tudo, região central e tudo. Aí a gente fez uma proposta bem indecente. Assim, não, a gente quer vender para vocês, a gente aceita. E assim fomos pagando. Então, assim, não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Tudo vem, assim, com trabalho. E aí, nesse meio tempo de anos, assim, a Pâmela me pergunta um dia, mãe, por que tu não troca de carro? Tu sempre anda com carro de propaganda da loja. Eu vejo aí, todo mundo tem loja e cresce e compra um carro novo e coisa assim. Aí o Jorge fala, filha, tua mãe é uma mulher de investir. Ela não é de gastar, ela investe onde dá o retorno para ela. E realmente é verdade, eu nunca fui de gastar. Eu tenho meu dinheiro, e a gente é muito controlado também assim. O dinheiro da loja é o dinheiro da loja. O meu dinheiro é o meu dinheiro. Muitas vezes eu deixei de receber o meu dinheiro para poder pagar outros da loja. Eu conheço uma pessoa assim em casa, assim, mais ou menos assim também, né? Sabe? Exato, olha, porque eu sempre priorizei pagar ali no dia 30, sempre. Nós nunca pagamos depois, gente. Até hoje, até o dia 30, tu vai receber. E hoje nós somos 30 funcionários na loja, comigo e com a Pâmela. Graças a Deus, né? Crescendo nesse ritmo aí, sempre empreendendo. E aí chegou um tempo, então, que a Pâmela estudava, trabalhava também. E como é bom esse sangue novo, né? Mas tu tem que... por isso que vem lá de tempos não dizer que o trabalho é ruim. Que bom que eu não disse para ela o quanto... nunca passei aquela parte que tu pensa que tu não dorme de noite, sabe? Que tu fica acordado, que tem que ter boleto para pagar, tem que ter os boletos, não tem dinheiro e coisa assim, tá. Eu sempre falei mais da parte boa e o que era bom e de trabalhar com pessoas, isso está crescendo, era uma maneira de crescer. Então, quando ela foi fazer faculdade, ela gostava muito de nutrição. A gente achava até que ela ia fazer nutrição, porque gostava, e via o Jorge também falar de alimentação saudável e tudo. Mas tudo que é teste que ela fazia vocacional só dava perfil administrativo. Graças a Deus. E aí eu fui em Porto Alegre com ela no PUC de Portas Abertas, fizemos lá, que tinha várias faculdades de administração, 4 faculdades de administração. E tinha faculdade de administração com empreendedorismo e sucessão. E graças a Deus ela teve uma afinidade por essa aí, fizemos até dinâmica, eu e ela junto lá nesse dia. Elas, não, mãe, vou fazer essa faculdade aqui de empreendedorismo e sucessão. E para minha felicidade, graças a Deus, eu sabia. Então, se ela estava fazendo a faculdade, é porque ela ia querer voltar. E o Jorge, muito preocupado, né? Essa guria vai para Porto Alegre sozinha estudar lá, não vai voltar mais. Eu disse, não, ela volta, Jorge. Ela vai voltar. E fez a faculdade, e voltou. E graças a Deus, sangue novo, aquela vontade de trabalhar, ela tem igual. E aí chegou no momento certo, né? Ela chegou ali na pandemia, junto com... começou em março a pandemia, fevereiro, março. E ela chegou bem daí. Foi em março. E eu tinha toda uma Páscoa comprada, né? Para vender em abril. E as portas tudo fechadas. E aqueles chocolates tudo lá. E aqueles ovos tudo lá. O que eu ia fazer, né? E ela chegou com marketing, com a venda externa, com o WhatsApp a 1000.
que ela gosta também dessa parte. E nós vendemos toda aquela Páscoa, tudo pelas redes sociais, tudo por telefone, entregando a sacola na porta, ou entregando até na casa da pessoa. Então, puxa vida, vai dar certo, é isso aí. Ela chegou na hora, né? Porque eu acho que eu não ia ter aquela capacidade. E ela foi, vamos lá, montou uma equipe, vamos vender aqui, vendemos tudo, graças a Deus. E assim foi. Aprendemos muito e aprendemos até hoje com a Rede Clipe, né? Hoje a gente cresceu muito também porque ampliou muito o nosso mix. A gente tem um poder de compra muito grande, Lucas, hoje, porque tu compra em conjunto. Hoje nós somos 75 lojas no Rio Grande do Sul, da Rede Clipe. Certo. E aí eu falo rede, mas na verdade nós somos um associativismo. Lá quando eu te falei lá atrás que eu ia para São Paulo fazer compra de ônibus, eu já conhecia esse pessoal, conheci o pessoal de Guaíba que tinha uma livraria, conheci várias pessoas que tinham livraria e que iam com o mesmo propósito naquele ônibus comprar. E eu sempre fui muito comunicativa, né? Dizia assim, eu tô aprendendo com vocês, tem que me ensinar, porque eu não sei nada, eu tô fazendo a primeira vez, me mostra onde é que vocês compram isso. Não tinha ruim me conta que não tinha ruim, eu preciso aprender. No ônibus e bora. Fomos embora para São Paulo, com a cara e com a coragem, né? Não conhecia nada. Né? E aí fomos lá, eles me mostravam, não, tu compra desse que é bom, tu compra daquele que é bom. E aí tinha aquele associativismo. E aí começou a reunirem livreiros, né? A origem sempre foi de livrarias, né? Livraria e escritório. E aí tem hoje, nem sei, 75 lojas, mas tem quantas cidades que atinge, né? Mas olha certo. O poder de compra que a gente tem, começando uma relação lá de trás, né? E vindo. Não tem mais, a gente não colocou mais nenhum sócio novo faz muito tempo. Não porque não querem, bem pelo contrário. Tem uma ficha extensa de nomes que querem ter uma clipe. Na fila? Na fila, né? Que querem ter uma clipe. Mas a gente não tem nem noção quanto tu cobra para entrar num negócio andando desse que dá certo, né? Sim. A gente tem muita campanha. Aí começou essa história das campanhas, começou a história dos cristais, começou a história da cama, mesa e banho. E aí tu não entende de cama, mesa e banho, aí tu não entende de cristais, aí tu tem que ir atrás, tu tem que estudar, tu tem que trazer alguém para falar para quem trabalha contigo. Também contar que não conhece aquilo, né? Tu conhece caderno, caneta, borracha. E aí como é que fala de um copo de cristal? Como é que tu fala de um vinho? E aí a gente vai indo sempre nessa história da vida, de aprendendo, de estudando, mas aí tu tem que querer aquilo, né? Para aquilo dar certo, tem que estudar. Para aquilo dar certo, tem que entender as pessoas. Para dar certas coisas, tu tem que ter até ser um pouco psicóloga, tu ter um emocional, tu ter hoje essa coisa do conhecer muito o lado emocional das pessoas, como é que as pessoas são, também faz parte. Porque eu acredito, Lucas, que não tem como tu chegar com um problema na loja e deixar o problema fora da loja, na porta. Sem dúvida. Tu vai entrar com aquele problema. Então é melhor conversar. E assim vai. E quando veio a questão da ampliação? Da terceira parte? É. Pois é. Então, aí construímos tudo aquilo lá, né? Primeiro ali aquela esquina, que eu já estava achando que estava bom, olha, pensamento pequeno, né? Às vezes a gente tem que pensar grande, né? Aí chegou a Pâmela, assim, mãe, nós temos que ampliar mais, né? Isso aqui tá pequeno. Vamos ampliar mais. E aí fomos ver o que nós vamos fazer com esse estacionamento aqui. Tava o estacionamento parado, né? Entra carro, sai carro, às vezes que nem era cliente nosso. Ali, vamos fazer mais loja. E aí foi que começamos a construção. Vamos fazer mais loja. Vamos fazer mais loja, vamos aumentar, vamos fazer mais loja. Aí começamos tudo de novo, né? Vamos construir. E aí começamos, aí tinha... Quando tu for na loja, então a loja... É uma reta que tu entra, né? Eu já conheço lá. Pois é, uma reta que tu entra e lá no fundo tu dobra, que é um L. Esse L que eu te falei que era aquele na Pierre Machado, quem vai ali pro lado da Fubra, né? Era aquela frente de 7 por 54 lá no fundo. Aí tava pensando, o que nós vamos fazer? Que as pessoas não vão entrar para comprar nesse canto aqui, né? Sim. E aí, Lucas, a gente tem na nossa parte da esquina ali, sempre teve setor de cópias com 2 poltroninhas, né? E o nosso café ali, sempre. Nosso tradicional café, bom dia, boa tarde e o café. E aí as professoras sempre pediam para nós, Nádia, tu tinha que construir um espaço maior para nós. A gente sai da escola 5h30, a gente quer fazer uma reunião, a gente quer se encontrar. Ficava 2 sentadas, 3 em pé na volta poltrona, né? E assim ia. E aí pensando assim, o que nós vamos fazer aqui? Nós tínhamos que fazer um espaço para as professoras também. E aí eu não sei se foi eu ou se foi a Pâmela, quem que teve a ideia, vamos fazer um café aqui. Nesse espaço, vamos fazer um espaço para os nossos clientes que estão pedindo há quanto tempo alguma coisa para eles ficarem aqui, virem aqui, saírem da escola, que o nosso público, Lucas, é muito feminino, né? 90% é mulher que vai.
porque é as escolas, né? Todas as escolas, graças a Deus, assim, a gente tem um bom relacionamento que já vem lá de trás também, né? Que eu faço a visita, que eventualmente agora eu visito ainda as escolas, né? É um relacionamento fidelizado, É um Joana. relacionamento fidelizado. E a parceria de ajudar, que nem assim o Bora Falar de Futuro. Elas me ajudam tanto, né? As escolas me ajudam tanto, quantos anos comprando com a gente. Por que que eu não vou lá na escola falar, contar a minha história real, que é possível quando tu tem vontade, para esses jovens, porque às vezes é uma palavra que tu ouve, né? E tu sabe, e aí nos jovens que a gente conheceu nas escolas, a gente faz a feira do livro também, essas mesmas meninas se destacam nas escolas, que as diretoras, as professoras nos apresentam, mas aqui são top, então tem vontade, vem para a loja e querem trabalhar com a gente. Já trago para trabalhar na feira do livro, como experiência, né? Aham. E assim a gente vai indo, conhecendo as pessoas nessa troca. E aí aquele espaço ali surgiu para as nossas professoras e todo mundo, todos os nossos clientes que querem ir lá na loja, querem ter um espaço, né? Porque agora, assim, eu acho tão bacana, Lucas, que sábado a gente entende, não é que só sábado, mas sábado é um dia especial para nós. Sábado eu gosto de trabalhar sábado. Olha, é difícil eu falhar sábado. Eu até tenho que parar. Agora, quando a Pâmela veio, eu não vou todos os sábados, mas na minha vida era de segunda a sábado de tarde, né? E domingo era o dia do descanso. Certo. E era normal, porque eu me criei assim, pra mim dava tudo certo. E aí, sábado é um dia que vai o pai, a mãe, a tia, o Dindo, vai toda a família com chimarrão. Nós temos a nossa pipoca no sábado, né? Que é uma coisa pouca, mas encanta as crianças. Às vezes as mães me dizem assim, eu trabalho de segunda a sexta, sábado eu convido meu filho, vamos, onde é que nós vamos, meu filho, no centro, que a mãe quer passear contigo. Aí eu quero ir lá na Clipe, tem pipoca. A gente ganha a criança por um pacote de pipoca, né? Sim. Que na escola eu vou visitar as crianças, fazer nossa divulgação. Esse ano vai ser tal personagem. Dia da criança vai ter um evento na loja. Leva um brinde, a professora sorteia na sala de aula. Incentiva a leitura. Eu chego lá e digo para eles, olha, incentiva. Então vocês têm, a professora dá ali para vocês ler. Vocês não estão lendo, a professora me diz, vocês têm que ler. Ler abre os horizontes, é muito bom. Quem lê é muito mais inteligente. Uns já me olham assim, verdade? E assim a gente vai conquistando, né? Sim. E aí eu falo da pipoca para eles que tem no sábado na loja, e eles querem no sábado lá porque tem a pipoca. Então assim tu vai chamando as pessoas ao longo dos anos, é isso que aconteceu. E, graças a Deus a gente tem muito cliente, muita família, que eu atendia lá na Pompeia, isso é tão bacana, eu sinto tão orgulhosa. Agora no dia da nossa inauguração, essas pessoas foram lá, muita gente naquele dia, graças a Deus, assim, todos os dias, assim, mas aquele dia em especial, me dizer, se tu lembra quando tu me atendia na Pompeia, hoje o meu filho, já tem o filho dele, já é meu neto, e eu venho sempre, então tem uma história junto com a livraria, que já vem lá da Pompeia, onde eu dava o meu melhor, onde eu atendia com vontade, né, onde o meu sorriso nunca faltou, e era de coração, e continua até hoje. E eu acho que é tão simples tu encantar as pessoas, né, com um pouco. Então, hoje tem todo eu digo assim, uma trajetória, mas aquela trajetória que eu penso assim, às vezes a gente se pega pensando em determinadas fases da vida, que já estou agora, né? Como é que as pessoas vão lembrar de mim, né? Qual o legado que eu vou deixar? Porque a vida é tão curta, né, Lucas? E esses dias, eu estava ouvindo uma coisa e a pessoa está dizendo assim, vou dar um conselho. A pessoa cheia de mimimi, e isso e aquilo, tudo é ruim. Tu vai morrer. Não vai levar nada. Por que fazer isso? Então vive bem. Que nem eu sempre repito, tem dois jeitos, tu acorda de dois jeitos, de bem humor ou de mau humor. Às vezes tu acorda de mau humor por nada. Mas aí tu analisa e pensa, o que vai te render o mau humor? A briga, ou tu responder, não vai te render nada. Nada. Então, sempre opta pelo bom humor, né? Mesmo que tu não esteja aquele dia do bom dia com vontade, mas vai lá e vai. E tu sabe, Lucas, uma coisa assim que a gente vai estudando também, nós temos nosso grupo de leitura. Faz 5 anos nosso grupo de leitura. O Jorge, que é o grupo GES, criado por ele, e uma vez no mês a gente se encontra vários empresários, estamos em 22 no momento. Tá convidado para ir também quando quiser. E a gente já leu vários livros, né? Isso a gente vai aprendendo também, né? E é bem bacana. E aí trazendo e incentivando a leitura, né? Então a gente sempre vai aprendendo com isso, né? E com os livros, várias coisas dos livros. Desse que tu vai morrer, para que tu ficar assim, é verdade, né? E assim, vários trajetos que tu consegue aplicar na tua vida, essas coisas que tu lê, né? Então, por isso que eu digo, ler é muito bom. E por isso que eu agradeço, assim, toda essa trajetória que a gente vem vindo, né? E trazendo, porque
lá no fim, e eu digo mais ainda, que não é no final, eu digo que tu vai plantando, né, na tua caminhada. E as pessoas às vezes dizem, que a gente lê nos livros, quando eu chegar no fim da minha vida vou ser feliz, quando eu aposentar vou ser feliz. Que nada, tu vai ser feliz na tua trajetória. Se tu, é no processo, não é no final. Se tu deixou uma semente boa, se tu foi positivo, né, se tu conseguiu incentivar alguém, se tu fez por merecer também, né, Lucas, as coisas vão ser diferentes para ti, não tem como não ser. Olha, eu tinha certeza que esse papo ia ser inspirador, tá? Eu e o Fabrício, quando conversamos, né, sobre... Né, e o teu nome está cotado para vir aqui faz tempo já. Sim, né? Graças a Deus, que faz bom. Tempo, Feliz. Faz tempo, né? Feliz. E aí depois a gente sabia que tu estava bem envolvida com a questão da pré-inauguração e com a inauguração. E agora não vamos incomodar ela, vamos deixar passar um pouco e aí a gente chama. Mas a gente tinha certeza que a história ia ser fantástica. E, Nádia, assim, ó, é muito bom te ouvir. Bem como tu falaste, te ouvindo, a gente tem mais uma prova que as coisas são possíveis. São possíveis. Só que a gente tem que baixar a cabeça e trabalhar. A gente tem que se dedicar. Sim. Se doar. Ter paixão pelo que tu faz, né, Lucas? Pelo que faz. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Para mim não é um trabalho. Por isso que eu te digo assim, quando eu chego lá e vou de segunda a sábado, né? E hoje em dia eu já posso me dar o luxo, se eu não quiser ir, tem alguém lá, tenho toda uma equipe que está lá, né? Hoje eu já não consigo, a gente setorizou tudo, te cortando, de repente, o que eu ia falar, mas a loja ali naquele ali não tem como todo mundo atender todo mundo, né? Então ficou o pessoal que atende no escolar, o pessoal que atende no escritório, o pessoal do segundo piso, no cama, mesa e banho, o pessoal que atende as flores, o pessoal que faz a montagem de arranjos de cesta, né? O pessoal dali de baixo, do bazar. Então, cada um tem o seu setor, né? Então, para mim, fica mais fácil também já, nessa organização toda, de eu já poder sair. E fico contente por isso também, que eu sei que a loja vai estar andando, que tem pessoas boas trabalhando com nós, né? E assim, essa energia que tu passa, assim, que a gente passa, eu acho que tem uma atração também para trazer o bom, sempre. E a gente está sempre crescendo, graças a Deus, né? Vamos... não sei onde é que nós vamos parar. Eu digo para a Pâmela que o céu é o limite. A gente não pode achar que tem limite, né? Exatamente, o céu é o limite. O espaço ali está lotado, mas não sei se a gente vai parar só por ali. Eu acho que a gente vai fazer outros investimentos ainda, outras coisas, trabalhar com outras coisas. Como a gente não entendia nada de café, né, Lucas? Fomos atrás de café. Aí a Pâmela já ia comigo nas feiras em São Paulo, que a gente sempre vai lá porque tem novidades, tem coisas boas para comprar. Enquanto rede, né, enquanto associativismo, eu consigo comprar com a rede junto lá, um preço muito melhor. Isso é muito bom. Então, quando a gente ia nas feiras, que agora ela já vai comigo, e é muito bom, porque a gente troca uma ideia sempre. É diferente de tu ir sozinha, é diferente de tu trocar uma ideia. E eu tenho a minha experiência de vida, e ela tem a experiência da atualidade, né? E da modernidade, da inovação. Então, isso tudo deu tão certo, Lucas, tão certo, né? Você não briga de vez em quando? Tem um desentendimento, às vezes? Tu sabe, Lucas, que eu não sou de brigar. A Pâmela acho que não vai dizer isso, mas eu não sou de brigar. Às vezes eu não sou de brigar. Até às vezes eu digo assim, será? Digo, no primeiro momento não, mas daqui a pouco vou pensar, tá, vamos ver. E ela é tão legal, assim, trabalhar com ela, porque ela sempre troca uma ideia. Ela nunca faz nada, assim, sem me perguntar. Mãe, o que tu acha isso? Vamos fazer isso. Mãe, tu acha isso bom? Tu acha isso legal? E é uma menina, assim, que tá... A gente sempre fala dos filhos da gente, né? O Matheus lá na Cinteraça, Intertintas, tudo. O Jorge sempre brinca que ele é o que trabalha menos agora. Que os filhos vieram para ficar junto e agregar, né? Então, o Matheus tem toda aquela dinâmica dele lá, com empresas grandes também. E a nossa empresa mãe, que a gente diz, é sempre a Intertintas. Tudo veio dali, a primeira, né? Que nos ajudou também. Além de nós investir o nosso dinheiro, também a gente recorria também ali. Sim. Então, tinha um suporte, né? Então, tudo isso influenciou para chegar onde a gente chegou também, né? Mas eu digo, essa coisa de juntar eu e o Jorge com os filhos, com a experiência deles, que não é aquela coisa que eu vejo hoje em dia que o pai tá puxando, né? Vem, filho, vem.
nós estamos quase dizendo assim, ó, não vai tanto, menos, né? Menos. E assim vai, e é isso. Mas aí a questão também do meio que a gente vive, né? Conforme tu comentou. Ambiência. Eles pequenos, eles dormiam no colchãozinho. Já cresceram ali naquela dinâmica, né? Que era normal. Não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente. E dizendo que trabalhar era bom, né, Lucas? Que trabalhar era muito bom, que a única coisa de ter dinheiro na vida era trabalhando. Mas trabalhar é bom. Trabalhar é ótimo, com certeza é bom. Pra mim, quando tu tem paixão e quando tu gosta do que tu faz, não é o trabalho, né? Eu vou ali pra loja todos os dias muito feliz. Mas sabe, Nádia, sabe quando é que a gente... Muita gente descobriu que trabalhar era bom, tá? Trazendo nos anos atuais, tá? Mas quando teve a pandemia, por exemplo. Sim, sentiu. Ali muita gente aprendeu muita coisa. Sim. Né? É verdade. Muita gente absorveu muita... Ali a gente viu que realmente trabalhar era bom. Sim. Porque teve... Eu já falei isso e não tenho vergonha de dizer. Mas eu naquela loucuragem de sala de aula, trabalhando em 4 escolas diferentes naquela época. Aí veio a questão da pandemia. Dia 20 de março, as escolas em Camaquã pararam. Eu me lembro da data, 20 de março. Calor, né? E eu confesso, né? Eu e um monte de colega, vou ficar uma semaninha em casa, 2 aí, depois a gente recupera, mas tá calor, né? Vamos ficar umas 2 semaninhas em casa. E aquelas 2 semaninhas viraram... Sim. 1 mês, 2 que virou meses, 3, que virou 6. E quando eu vi, eu tava louco dentro de casa, eu tava com saudade dos meus alunos, porque eu tanto reclamava, tava com saudade dos alunos, do colégio, da correria. É verdade. E aí a gente começa a perceber, né? E não só eu, no meu segmento, a gente não podia fazer nada. É isso aí. Como o trabalho nos move. Sim. A gente fala muito lá em casa que a vida da gente tem 4 pilares, né? Que a gente tem que equilibrar. Trabalho, a nossa saúde, a nossa espiritualidade, né? Que é no que tu acredita, né? Sim. E assim, tem que estar equilibrado essas coisas, né? Então, não é, às vezes, tu tem que acreditar, né? Tu tem que te cuidar. Como o Jorge diz, nenhum CNPJ justifica um CPF doente. Nesse meio tempo aí, tu tem que tentar te ajudar também, né? E ver como agora, assim, eu e o Jorge, mais às vezes até no horário do meio-dia ou de noite, faz atividade física. Para mim, de manhã sempre foi o melhor horário. De me cuidar, de fazer o que eu tenho que fazer e chegar na loja ali, já pelas 9h30, que eu já me dou esse direito, e tá tudo certo, né? E eu consigo, com as minhas coisas feitas do dia, planejada. Agora eu cheguei aqui, agora é para cá, vamos ver isso, vamos ver aquilo, vamos estudar o caso. Porque comércio, portas abertas... às vezes tem pessoas que pensam todo dia a mesma coisa. Não é. Todo dia acontece alguma coisa diferente. É pessoas diferentes que vêm, né? E a gente tem que estar lá para solucionar os problemas das pessoas. A gente não pode estar lá para atrapalhar a vida. Se eles chegaram até lá, e hoje em dia, Lucas, quando a pessoa vai lá, tu tem que tratar muito bem. Porque, olha, ela podia comprar... Na internet está aí, né? Sim, tem tantos lugares para comprar. Se a pessoa saiu da casa dela e foi até a tua loja, ela tem que ser muito bem atendida. E isso a gente precisa de pessoas, e a gente faz treinamento, e a gente conversa todo dia, sempre incentivando nesse mesmo projeto que a gente tem, de chegar naquele bom dia, no mínimo que a gente pode fazer, de oferecer o cafezinho, de deixar à vontade na loja, de apresentar a loja, né? Mas isso é um trabalho de todos os dias, o óbvio tem que ser dito, parece um rádio falando, mas tem que ser. Minha amiga, e como não... Antes de nós finalizar, mas eu acho que tem que ser citado aqui, porque no meio de toda a tua parte de empreendedorismo, a família, cuidar da saúde, né? Tu acha ainda tempo, né, para fazer parte da diretoria do Cindy Lojas? Sim. E líder também do Pilar Empresarize. Tu acha tempo também? Acho, com certeza. Porque, Lucas, se a minha história inspira alguém, né, eu já vou me sentir feliz. E eu gosto de contar, né? Assim como eu vou nas escolas, participo do projeto, assim como eu vou no Cindy Mulher. O que é o Cindy Mulher? É apoiar outras mulheres. Não é aquela coisa de, para mim não é me empoderar. Eu não preciso do empoderamento feminino.
Eu ouvi falar assim, atrás de um grande homem existe atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu não digo atrás, eu digo do lado. Do lado de um grande homem existe uma grande mulher, se a mulher quer, né, tá junto ali, levando a vida. Então, a gente tem que... Chega essa etapa, chega essa fase da vida, tu fica pensando, que nem eu tinha te falado assim, puxa vida, o que as pessoas... Qual a tua imagem que tu deixa, né? Qual o teu legado, digamos assim, quando pensarem em ti, né? O que é? O que tu era? O que tu fez? O que tu gostava? Como é que tu era? E se eu poder contar a minha história e contar que é possível, que eu não tinha dinheiro um dia, naquele prédio que hoje é a nossa livraria, que nós temos lá quase 2.000 metros de área hoje, com vários segmentos, né? Somos 30 funcionários, com uma cafeteria que a gente não entendia nada de café. E está aprendendo, nascendo agora esse café, né? Sim. E que até, Lucas, nós íamos terceirizar o café. Porque logo nisso a gente pensou, puxa vida, a gente não entende de café, como é que nós vamos botar um café? Vamos chamar alguém. Mas aí a gente gostou tanto indo nos cafés que a gente disse, não, vamos enfrentar o café, vamos aprender de café e tá com nós o café. Então é isso, Lucas. É isso, a gente tem que achar tempo, né? Para incentivar, para inovar, né? Sempre. Porque as pessoas estão muito na inovação. Tu tem que crescer junto, se atualizar junto. Por isso que eu digo que hoje está muito fácil, tem tudo na internet, só que falo nas escolas também, não percam o tempo nessas coisas que vocês olham que não dá retorno, não acrescenta nada para a vida de vocês. Assistam coisas e tem muita coisa boa, tem que filtrar, que vai dar crescimento para vocês. Sim. Mais fácil que no passado. É só querer e ter vontade, sair do sofá e parar de olhar série. Credo. Bom, Nádia, o nosso tempo parece mentira, mas já foi. Já extrapolamos uma hora. Passa rápido, é. Passa, né? Ainda mais quando a história é boa. Ainda mais quando a história é boa. É verdade. Então eu quero deixar esse tempinho final para tu fazer as tuas considerações, teus agradecimentos, antes de nós finalizar, né? Que eu tenho certeza que num futuro bem próximo nós vamos estar aqui falando sobre as novas ampliações da Clip, porque pelo que tu tá falando, daqui a pouco a Pamela vai estar achando pequena a Clip. Sim. Daqui a pouco ela vai inventar um outro negócio, Lucas, olha e vai. Não comprar nada do lado, então vamos subir, então, quem sabe fazer alguma coisa, mete o elevador aí, já é. Que coisa, é verdade. Ô, Lucas, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, tá? Assim como eu te falei que eu gosto de contar um pouco de mim nessa fase da vida agora para inspirar alguém, né? Se eu conseguir inspirar uma pessoa, 2 pessoas, para mim já é ponto, né? Sempre eu gosto de agradecer pelo que eu tenho, né? E pelo que eu ainda vou ter, né? Porque eu vou ter muita coisa mais legal do que eu já tenho ainda. E agradecer por a gente ter saúde, por a gente ter essa paixão pelo trabalho, né? Por a gente motivar as pessoas também. Gratidão faz parte da vida da gente. E não é aquela coisa assim de ser... vou achar tudo bom e só pensar no otimismo e tá tudo certo, né? Agradecer no sentido amplo das coisas, de agradecer e agradecer assim de tu trabalhou e tu fez, né? Não é só aquela coisa, vou pensar positivo, vai dar certo. Não, tem que pensar positivo, botar a mão na massa, né? Sim. Que o pensar positivo ajuda. Então eu tenho certeza assim que quem tem vontade, né, de fazer, e tem um objetivo e segue esse objetivo e tem foco, né? Quando tu foca numa coisa, aquela coisa acontece. E é isso aí, vamos focar nas coisas boas. Amém. E já deixar o convite para todo mundo, né? Quem ainda não foi na Nova Clip. Isso, exatamente. Está mais do que... Não é nem convidado, é convocado, né? Convocado, sábado é o nosso dia da pipoca, os outros dias temos o nosso café da nossa térmica ali no lado das cópias, né? E agora tem o nosso espaço do café que já está funcionando também. Temos, Lucas, que eu não comentei, nós temos um espaço Kids. Então, temos para toda a família mesmo. Nosso espaço Kids, ver as crianças pequenas, que dá um brigueiro, às vezes, que a criança não quer ir embora mais, que eu gosto muito, e aí quer ficar lá na loja, coisa boa. Então, E aí, Lucas, só te comentando, nós aqui de Camaquã, né? Eu sempre falo que Camaquã é uma cidade ótima. Indústria, comércio, né? Varejo, tem tudo aqui, tem a agricultura. Quando uma coisa não vai bem, outra vai. E nós somos uma cidade polo.
né? Sim. Então, temos Chuvisca, Dom Feliciano, Amaral, tudo aqui na volta. E às vezes tem famílias lá que não conseguem ir em Porto Alegre, numa loja, levar no Espaço Kids, né? Ter um monte de coisa, cama, mesa, banho, tem de tudo, ser uma multiloja. Então, venha até a Clipe aqui, que nós temos tudo, né? É isso que possa passar o dia com nós aqui, que agora já pode passar o dia que dá para atender a família toda. A Clipe, faz tempo já que eu e a Eline nós comentamos que tu pode, se tu sair no centro e dar uma chegadinha na Clipe, tu pode entrar lá sem precisar de nada. Mas tu sai com alguma coisinha, é verdade. E sai feliz. E sai faceiro. Feliz, exatamente, né? exatamente. É isso então, aí. É muito bom, é muito bom. Com certeza, com certeza. Então, minha amiga, muito obrigado. Eu que agradeço, estava uma ótima conversa, tá? Que maravilha aí. Manda um abraço pro Jorge. Mandarei. Não, podemos mandar aqui também, é né? Verdade, é verdade. O Jorge, aquele abraço, tenho certeza Não, parceiro que da vida toda, né, gente? Sempre junto, né? Sempre junto aí, sempre ajudando, colaborando, incentivando também, né? Nas Six de lojas, sempre tentando ajudar as pessoas. Maravilha, não? Vocês são um casal fantástico. Que bom, coisa boa. Muito obrigada. E a gente quer, então, antes de finalizar, né? Deixar o nosso agradecimento para os nossos apoiadores que acreditam, né, na nossa ideia, que acreditam no nosso programa, que já estamos quase chegando ao programa de número 90, né? Olha aí, que maravilha! Não sabia que era esse número. Já. Olha, se não me engano, o teu programa é o número 84, se não me engano. 84. 84 ou 85. Gosto desse número, é um bom número. 84. Então, se não me engano, é 84. Muito bem. Então, é deixar o nosso abraço para a Água Mineral Itaara, nosso muito obrigado, Lovely Moments, X do Raio, Dona Luna Pet Shop, Tempo de Mar Moda Surf e Pizzaria e Galeteria Girardi, o nosso muito obrigado. Antes de tu sair, não esquece de te inscrever no canal, não esquece de dar o like, de compartilhar, que é muito importante para nós, ok? Então, nosso muito obrigado. Nádia, aquele abraço. Obrigada, eu que agradeço. E até segunda-feira que vem, no mesmo horário, 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado. Feitinho? Feito. Não doeu nada, né? Não doeu nada. Não doeu nada. Que beleza. Mas é tão bom quando a gente conta a nossa história, né? A gente viaja no tempo, a gente... Com certeza, tu relembra, né? Relembra. E aí tu lembra de uma coisa, já tá lá na frente, tu lembra de outra, tu vai, tu volta e